então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço de Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para um vídeo que eu acho que é verdadeiramente especial, pelo menos para mim. Vai ser dos vídeos que provavelmente me vai dar mais prazer fazer, porque vou falar de uma companhia que fez história no wrestling português, uma parte do wrestling nacional está com esta companhia, pertence a esta companhia, que se chama World Stars of Wrestling. Sim, a WSW, a companhia do Axel, é a história da WSW que nós vamos ver hoje neste vídeo. Dizer antes de mais que eu vou abordar a história da companhia em Portugal, porque, e já vamos ver, esta é uma companhia que não é uma companhia apenas portuguesa, tem ramificações internacionais, mas eu aqui vou abordar a história da World Stars of Wrestling, basicamente em Portugal, e espero que seja a história mais completa, ou espero passar-vos a imagem mais completa possível desta história. E portanto, estava-me eu a referir à companhia do Axel. O Axel é o owner, o dono da WSW. Para aqueles que possam não conhecer, sim, estamos a falar do Axel, que é cantor popular / romântico, um cantor de sucesso nesta área em Portugal, e que, por sua vez, e já agora só para aqueles que eventualmente possam conhecer, o Axel teve como grandes sucessos. Eu recordo-me em 2010 que bombou o Como É Que Eu Sei, e há muito pouco tempo o Bum Bum Iê, que toda a gente, digo eu, também deverá conhecer. O Axel, por sua vez, é filho de outro cantor popular, eu diria de enorme sucesso, que se chama Fernando Correia Marques, e que foi o intérprete de uma das canções mais imortais do imaginário português, o Burrito, que todos nós devemos conhecer, ou com certeza conhecemos, e portanto é daquelas músicas que vai ficar para sempre. E porquê é que eu me estou a referir a isto? Porque esta origem do Axel na música, e tendo família na música, é importante para a história que eu vos vou contar, porque este conceito de produção, este conceito de imagem, este conceito de saber o que as pessoas querem ver, de saber construir um espetáculo, é um conceito que vem da música, que vem desta proximidade que o Axel sempre teve na música, e portanto uma proximidade com sucesso nacional e internacional, ou pelo menos para as comunidades portuguesas lá fora, e portanto isto foi importante para depois o que o Axel viria a fazer no wrestling, porque o Axel, além de cantor, era também lutador de wrestling. Teve, por exemplo, no último combate que o Tarzan Taborda fez em Portugal, um combate onde também esteve, por exemplo, o Corvo, e portanto eu diria que o Axel acabou aqui por juntar as duas paixões, e portanto acabou por fazer uma companhia de wrestling. Seria para ele, se calhar, quase o caminho natural, partilhando estas duas paixões. Ora, o Axel o Axel começa por fazer shows em Portugal, fez um Impacto Total 1 e 2, portanto trouxe grandes estrelas mundiais a Portugal, além dos lutadores, alguns lutadores nacionais e grandes estrelas europeias, também estrelas mundiais da TNA, AJ Styles, Kurt Angle, Samoa Joe, Abyss, o que quiserem. Portanto, o roster da TNA na altura veio a Portugal. Nós tivemos o Impacto Total 1 e 2 em Portugal, que eu diria, eu fui ver o show de Lisboa, diga-se que adorei, e portanto, eu não sei se em termos de bilheteira foi um enorme sucesso. No Campo Pequeno, pelo menos, estava uma boa lotação. Eu não sei os números destes dois shows, mas a verdade é que provavelmente o Axel terá ficado contente com o feedback que teve destes dois shows, e decide então criar a WSW, a World Stars of Wrestling. E que projeto era este da World Stars of Wrestling? Era um projeto que se cria internacional, ou que nasce marcadamente internacional. Ao contrário do que se calhar muitas das pessoas que estão a ver este vídeo pensam,
a WSW não era apenas uma companhia portuguesa, é uma companhia que nasce para fazer shows em todo o mundo. Portanto, o plano, vá lá, era ter delegações nos mercados que interessassem para depois se fazerem shows nesses mercados, às vezes em coprodução, outras vezes, penso eu, pensar-se-ia também em fazer os shows pela própria companhia, portanto, sem ajuda de terceiros, depois, naturalmente, alugando as venues, alugando o ringue, o staff, o que fosse, mas, portanto, sempre em colaboração com delegações locais. Volto a repetir, o que vou aqui abordar será a história da WSW em Portugal, mas digo-vos já que, por exemplo, e dizer também antes de partir para esta parte, que os eventos que vou basicamente aqui analisar são os 40 shows, que não os vou analisar todos um a um, naturalmente, mas são os 40 shows que a World Stars of Wrestling fez em Portugal de 2009 a 2013 e depois em 2017. Será basicamente isto que irei analisar, mas dizer-vos para já que, por exemplo, em 2008, 2009, a World Stars of Wrestling fez shows em Inglaterra em conjunto com o One PW. Se calhar alguns de vocês mais velhos que estão a ver isto viram alguns desses DVDs. Eram bons shows. Nesta altura também, em 2008, 2009, tivemos uma tour que foi na altura uma das principais tours europeias. 30 e tal shows em Espanha com a NWA, portanto que na altura era uma companhia europeia de sucesso e portanto também em 2018, por exemplo, a WSW esteve na Malásia com o Asian Pro Wrestling, em cooperação com o Asian Pro Wrestling a fazer shows e portanto andou muito pelo mundo a World Stars of Wrestling. No entanto, nós vamos então concentrar-nos nos shows em Portugal. Ora, como eu estava a dizer há pouco, o Axel já tinha feito os impactos totais, tinha colaborado com lutadores da APW e, portanto, o que decidiu fazer foi juntar estrelas internacionais a esses lutadores da APW, que naturalmente, por si só, não conseguiriam chamar o nível de público que o Axel pretenderia para os seus shows, e muito bem, naturalmente, que seria o público mainstream, um público muito mais massivos. E, portanto, o Axel acaba por juntar a lutadores como o Art Gore, o Juan Casanova, o Mad Dog, o Tony de Portugal, o Ultra, o Sete, o Sombra, o Gabriel de Rose, o Danny Hell, o João Chaparro, o próprio Red Eagle. Estas eram as estrelas portuguesas com que o Axel trabalhava e depois a estas o Axel iria juntar então estrelas internacionais. E a WSW, World Stars of Wrestling, nasce então em 2008, no seu primeiro show, 28 de setembro, o Inception, um nome, diga-se passagem, muito bem escolhido. Para quem se lembra, por exemplo, do filme Inception, A Origem, traduzido para português, e realmente Inception é isso mesmo, um dos melhores filmes da história do cinema, diga-se já, na minha opinião. E portanto, Inception é isso mesmo, é a origem, e portanto, para um primeiro show, muito bem escolhido. Ora, a WSW faz o primeiro show em Grândola. E porquê em Grândola? Eu não perguntei ao Axel a razão, naturalmente, mas deduzo facilmente que os mercados a nível nacional, para tu teres uma companhia, o mercado onde tu queres trabalhar é o mercado das localidades, portanto, das terras. Tu saberes que tens público em Lisboa ou no Porto, interessa para fazeres um show grande ou dois no máximo. Depois o teu dia-a-dia como companhia vai ser naturalmente nas terras, nas localidades. E se os impactos totais já tinham testado Lisboa e o Norte, o Axel decidiu para o primeiro show da WSW, o pavilhão Zeca Afonso em Grândola, e para este show foram chamados nomes e, portanto, para aqueles que não tenham grande contacto com o World Stars of Wrestling, ouçam estes nomes: Johnny Legend, Shannon Moore, Andy Simmons, Jody Flash e Tammy Sitch estiveram no primeiro show da World Stars of Wrestling em Grândola, a 28 de setembro de 2008. Deste show saiu um novo campeão da APW, o Juan Casanova bateu o Mad Dog para se tornar novo campeão da APW, e sairia também o primeiro campeão mundial da WSW. Eles não seriam muitos, já vamos vê-los todos, mas o primeiro seria este, Shannon Moore, que no combate pelo título mundial
iria bater Johnny Legend e tornar-se então o primeiro campeão mundial da WSW. Depois, a 28 de fevereiro de 2009, teríamos o WSW Impacto Total 3, a versão 3 do Impacto Total, que decorreu em Gondomar. É um show, por exemplo, em que o Axel também luta, como já tinha feito, por exemplo, em Matosinhos. É também um show em que o Ultra luta com o Sami Zayn, com o El Generico, e portanto ficou também marcada essa situação no show no Impacto Total 3 em Gondomar. E daqui sai a retenção do título por parte do Shannon Moore, do título mundial da WSW, frente ao Iceborg, ao Johnny Legend e ao Lance Cade. Depois, grande show a 11 e 12 de setembro de 2009 na Arena de Portimão, no Multiusos de Portimão, portanto um pavilhão que estava muito bem composto, o WSW European Championship, que se dividiu por 2 dias. No primeiro dia, Rob Van Dam luta com John e Legend. O Shannon Moore não estava para defender o título e, portanto, o título ficou vacant e Rob Van Dam iria tornar-se o segundo campeão da história da World Stars of Wrestling ao bater, outra vez, John e Legend, que já tinha sido derrotado pelo Shannon Moore, também na primeira vez que o título ficou com o Shannon Moore. Deste show também, deste primeiro dia da Arena de Portimão, outra situação que também terá ficado para sempre, a vitória do Ultra. E o Ultra já é a segunda vez que é aqui referido, porque foram realmente situações que ficaram para sempre. A vitória do Ultra sobre o Tony de Portugal em 9 segundos, foi aqui que aconteceu. E também, no segundo dia, a vitória do Mad Dog sobre o Iceborg. Tínhamos um novo campeão europeu, portanto, Rob Van Dam, o campeão mundial da WSW, Mad Dog, o campeão europeu. Neste segundo dia, o Rob Van Dam iria reter o título mundial, batendo o Lance Cade. A WSW, portanto, isto foram os primeiros shows da WSW. E logo eu diria que a WSW começou em grande, com excelentes shows, e a WSW faria depois uma série de shows de janeiro a agosto de 2010, no Norte, Porto, Barcelos, Penafiel, em que apenas o título europeu estava presente, porque as grandes estrelas mundiais não estavam e, portanto, apenas o título europeu esteve presente nestes meses de shows. Um combate que o Mad Dog vencia naturalmente sempre para reter o título e depois também o título da APW, que também estava em jogo. Portanto, eram estes os dois títulos nesta série de shows do Norte, de janeiro a agosto de 2010. A WSW portanto, estamos em agosto de 2010, a WSW decide então fazer uma paragem e que dura exatamente, sem tirar nem pôr, um ano, porque a WSW regressa depois em 2011. E o que é que aconteceu neste hiato de um ano para a WSW regressar, mas depois voltar? Ora, entretanto, isto já me estava aqui a perder a história, portanto, em 2010, depois da paragem, a WSW entra em cooperação, ou tenta entrar em cooperação com outras companhias nacionais, portanto, tentou-se virar para o WP, só que na altura já a MLW, portanto, a companhia do Máximo Luffman, tinha tentado um acordo com o WP, um acordo que que os lutadores do WP não queriam, porque obrigava a um calendário que os lutadores da WP não pretendiam, portanto, um calendário em que tinham que estar a fazer shows constantemente e, portanto, são lutadores que têm outras profissões e que não o pretendiam fazer. Ora, o que é que o WP fez? Acabou por colocar, e o Bemer contou essa história, por exemplo, na entrevista que deu aqui no Espaço do Fontes, e, portanto, o que o WP fez foi meter o Máximo em contacto com o Axel e, portanto, em 2011 voltam os shows sobre o banner WSW, mas disputados na tenda de circo, chamada de Arena Móvel da MLW. Portanto, existia aqui uma parceria entre Axel e Máximo, entre a WSW
e MLW. Estes shows, depois desta paragem, em 2011, os shows passam a ter os lutadores do WP, que até ao momento não tinham participado, e portanto, depois deste acordo, porque o que os lutadores do WP não queriam era terem um calendário que os obrigasse a ter dificuldades, por exemplo, depois nas suas profissões, e portanto não queriam estar obrigados quase contratualmente portanto, a todos os fins de semana terem de fazer shows. Acabaram por arranjar aqui quase um meio termo com a WSW e portanto acabaram por participar também. Tivemos lutadores como o Pegasus, como o Bemer, como o Salvador, portanto, a participarem nestes shows. Ora, agosto de 2011 então, a WSW estreia a que ainda hoje é mítica WSW World Tour e que começa em Mangualde e, portanto, logo no primeiro dia, na Fake Beach de Mangualde, na praia artificial de Mangualde, portanto, um show ao ar livre, na areia, com as pessoas que estavam na praia a verem, um show que teve algum mainstream, recordo-me, na altura teve 1 ou 2 jornais, por exemplo, a fazerem notícias sobre o show, e neste show, logo no primeiro dia, o Bemer vence o Makoto e o Peck, o Adrian Neville, para se tornar o novo campeão europeu. Mais uma vez o título estava vacant, o Mad Dog não esteve neste show, o Mad Dog era o campeão europeu e, portanto, disputou-se um combate pelo título, o Bemer vence e iria aqui iniciar um reinado impressionante com o título europeu. Entre agosto de 2011 e abril de 2013, a WSW World Tour faz 31 shows. 31 eventos teve esta WSW World Tour. Foram shows, é verdade, sem as grandes estrelas internacionais. Apenas este início em Mangualde teve estrelas internacionais, mas que tinha pelo menos sempre o European Title, o WSW European Title, a ser defendido. Na altura este título era uma taça, diga-se, portanto, não era um belt, isso só chegaria muito mais à frente, mas o Bemer, como campeão europeu, trazia sempre a taça consigo, e portanto, tínhamos sempre realmente o título a ser defendido. Lutadores, dizia há pouco, como o Bemer, Salvador, Pegasus, Cougar, Seth, Big Papa, James Bruiser, Mad Dog, Alice Damelas, Kelly, eram habitualmente as caras nestes eventos. E eu diria que, como eventos, vá lá, mais importantes, apesar de todos praticamente obedecerem à mesma estrutura, eu diria que tivemos o First Strike, a 8 de novembro de 2011, na Quinta do Conde, onde o Bemer derrota o Juan Casanova por DQ, foi a primeira defesa do título europeu depois da conquista de Mangualde, e o Bemer, repito, vence o Juan Casanova por no DQ, ou por desqualificação, aliás, na primeira defesa do título europeu. Depois, a 9 de novembro, logo no dia seguinte, o International Cage Incident, ainda na Quinta do Conde, onde o Pegasus se torna o novo candidato principal ao título europeu e onde o Bemer vence o Juan Casanova num cage match, porque a verdade é que, como estes shows eram disputados na Arena Móvel, que não era mais do que a tenda de circo da MLW, aproveitou-se aqui a jaula dos leões, naturalmente, para se fazer um cage match, e muito bem, e o Bemer vence o Juan Casanova num combate que meteu uma cadeira pelo meio, portanto a jaula não protegeu tudo, como hoje em dia acontece muitas vezes no wrestling, e portanto essa cadeira foi utilizada tanto pelo Bemer como pelo Juan, e portanto o Bemer acabaria por reter o seu título, como quase sempre faria, excetuando uma única vez que nós já vamos ver. Depois, a WSW faria shows em Almada, onde em Almada, 3 shows, aliás, 3 shows em Almada, dizia eu, onde o Bemer defende o título das mais variadas maneiras: 2 out of 3 falls, submission cage match, battle royal, you name it. Todo o tipo de combates o Bemer fez pelo título europeu. Essa é a verdade. Até que, a 30 de novembro, no Parque Industrial da Quimigal, tivemos, em Setúbal, tivemos o Halloween Cage of Horrors. E o que era o Halloween Cage of Horrors?
Ora, era um combate, era basicamente um four-way cage. Não era mais do que isto. Era um four-way cage onde os lutadores tiveram de se apurar para defrontarem o Bemer num cage match. Que lutadores foram esses? Juan Casanova, Pégaso e Seth foram os vencedores dos combates de qualificação deste Halloween Cage of Horrors no Parque Industrial da Quimigal e, portanto, defrontaram o Bemer pelo título europeu, mas, mais uma vez, o Bemer reteve o seu título europeu. Em fevereiro de 2012, um four-way cage match seria repetido, mas com uma alteração no nome para King of the Ring Four-Way Cage Match. É curioso, o Bemer voltou a reter aqui o título, mas é curioso que muito mais à frente a World Stars of Wrestling faria realmente um King of the Ring, um rei do ringue, que provavelmente terá sido dos melhores shows da World Tour, mas isso já lá iremos. Mas, portanto, este King of the Ring Four-Way Cage Match foi mais de nome do que outra coisa, do que um verdadeiro torneio de rei do ringue. Esse sim iria surgir depois, em 2013, bem mais à frente. Outra das curiosidades, terá sido provavelmente o único combate que o Bemer perdeu em toda a World Tour. Portanto, em 30 e tal shows, em 31 shows de World Tour, foi o único combate que o Bemer perdeu. Foi frente ao Cougar por desqualificação a 26 de fevereiro em Alverca do Ribatejo. O Cougar conseguiria bater o Bemer. Naturalmente que o título europeu continuou com a referência do Wrestling Nacional, mas a verdade é que o Cougar teve uma vitória sobre o Bemer pelo título europeu e nesta altura isso era algo quase, eu diria, impensável e, portanto, acho que o estatuto do Cougar, e estamos a falar de um big man, porque o Bemer era, eu diria, possivelmente o único lutador nacional que look the part em relação àquilo que tu percepcionas do que é uma verdadeira estrela de wrestling internacional, ou pelo menos para este público que assistia a estes shows, a base, a referência eram as estrelas americanas e o Bemer era realmente, fazia o papel de estrela americana, de grande estrela, larger than life, e possivelmente nesta altura seria o único em Portugal a conseguir fazê-lo. E portanto o estatuto do Cougar aqui acho que ficou bem demonstrado, um homem mais pequeno, mas que conseguiu bater o Big Man Bemer, o Big Bruno, neste combate em Alverca do Ribatejo. Depois teríamos também o Unfinished Business, onde Bemer e Juan Casanova disputam um I Quit Cage Match, portanto, um I Quit Match inside the Steel Cage. Era uma variedade realmente de main events, ia-se mudando a estipulação do main event, mas naturalmente que era uma decisão inteligente, ir dando variedade aos variados, e passa a redundância, aos main events que se iam realmente disputando. Depois tivemos shows em Loures, Vialonga, Alverca do Ribatejo, Zambuja, Carregado, Leiria, em 2012, até que chegamos depois a abril de 2013 e então ao Rei do Ringue, provavelmente um dos melhores shows desta World Tour, repito, em que antes de mais este seria o último show antes da WSW interromper e parar com os shows para depois voltar em 2017. Este Rei do Ringue teve lugar nas Caldas da Rainha a 7 de abril de 2013 e foi um torneio de 6 homens: Cougar, Bernardo Barreiros, Pégaso, MC Funkadelic, James Bruiser e Bemer seriam os participantes. E, além de campeão europeu, o Bemer tornar-se-ia também rei do ringue ao bater o Pégaso na final. E, portanto, mais um título para a referência do wrestling nacional, que se tornava assim o grande dominador da World Stars of Wrestling. O Bemer não teve só um reinado tão grande no WP, também aqui na World Stars of Wrestling foi campeão europeu durante 6 anos, foi rei do ringue e, portanto,
um domínio massivo da referência do wrestling nacional, que ainda hoje é dos homens mais importantes da história do wrestling português. E portanto, como vocês facilmente constataram, quase todos os shows da WSW eram formulados pelo mesmo conceito, tirando este último Rei do Ringue. De resto, havia sempre uma Battle Royale para começar, que servia como a apresentação das personagens. Depois, os combates no card eram eliminado frente a eliminador da Battle Royale. Portanto, o Seth eliminava o Juan, naturalmente que depois no card iríamos ter Juan contra Seth. Isto permitia, portanto, além da Battle Royale que nos apresentava os personagens, isto depois permitia ter um sentido lógico, uma estrutura no show. Porque, apesar de haverem 2 ou 3 shows, muitas vezes, na mesma localidade, e aí este conceito era ligeiramente alterado, a verdade é que, na sua grande maioria, os shows eram disputados numa localidade, e depois noutra, e depois noutra, e depois noutra. E, portanto, funcionavam quase como episódios independentes. E se tu queres mostrar um episódio às pessoas têm que conhecer as tuas personagens. Tem que haver um sentido minimamente lógico na história que estás a contar. E, portanto, esta fórmula, na minha opinião, era uma boa fórmula porque permitia que este tipo de público, que está exatamente à espera deste tipo de entretenimento, não está à espera de grandes combates de wrestling, de combates extremamente técnicos, está à espera de entretenimento. E, portanto, esta era uma fórmula que realmente entretia e, portanto, acho que era a fórmula correta para este tipo de shows da WSW. Depois, no main event também, havia sempre a disputa do título europeu e a vitória ia sempre para o Bemer, excetuando na vez em que o Cougar lhe conseguiu ganhar, mas de resto o Bemer era o grande dominador, volto a repetir, porque era realmente, até fisicamente, tecnicamente, era realmente o lutador, era o homem de confiança do Axel, e acho que era fácil, muito fácil, de perceber a razão. Eu também gostaria de destacar, nestes shows da WSW, uma personagem que realmente era, entertaining as fuck, que é o Pegas, man. O Pegas era incrível. O Pegas entrava, fazia uma promo e punha o público todo em alvoroço. Acho que nós, quando pensamos nesta World Tour, pensamos muito no Bemer, naturalmente, que foi o grande dominador, mas, na minha opinião, temos que pensar também no Pegas, porque o Pegas foi imensamente importante para esta World Tour da WSW, uma World Tour que, naturalmente, é nacional, mas ele foi muito, muito importante, porque, volto a repetir, principalmente para aquele tipo de público, o Pegas ofendia a localidade onde estava, o Pegas informava-se para saber se havia alguma localidade concorrente daquela localidade para dizer que gostava mais da outra localidade do que aquela e queria ir para a outra localidade em vez de estar naquela, e que o público e que os espectadores daquela localidade eram mal cheirosos e não tinham dentes e fosse o que fosse, e portanto isto colocava o público em total comoção. E ver algumas das promos do Pegas nessa altura, vejam, porque it's good shit. Very, very, very good shit. Acreditem na minha palavra. Ora, íamos então no último show no Rei do Ringue em 2013, que significou uma paragem para a WSW. O Axel aqui, eu não sei, não questionei sobre isto, mas o Axel aqui deve ter percebido que não queria continuar, por razões, podia não estar a dar o retorno financeiro que ele pretendia, teria outros projetos. Nós não nos podemos esquecer que o Axel tem 1001 projetos. Eu há pouco falava no Axel como músico, é realmente essa área onde o conhecemos, mas o Axel apresenta programas de cinema, o Axel tem programas de apanhados, tem uma série de coisas, e portanto provavelmente poderia querer dar lugar a outros projetos. E, portanto, em 2013, após o Rei do Ringue, a WSW para. A verdade é que, e além disso também dizer outra questão, mesmo estes shows da Arena Móvel tinham uma boa produção. E, portanto, apesar de, naturalmente, aquelas coisas já lá estarem, a verdade é essa, mas eram sempre
elementos de produção que tinhas que gastar numa noite e, portanto, a verdade é que também não deveria sair assim tão barato quanto isso. Não haveria de sair também muito caro, mas algum dinheiro tu irias sempre ter que gastar nestes shows. Em muitos deles, infelizmente, os espectadores não eram muitos, noutros eram mais, portanto, não houve só más casas, mas em alguns deles realmente houve péssimas casas e, portanto, se calhar muitas vezes nem dava para o break-even e realmente acredito que o Axl se possa ter, entre aspas, fartado um bocadinho dessa situação e, portanto, ter partido para outra. Só que partiu para outra, mas isto ficou-lhe sempre na ideia, porque 4 anos depois o Axl volta em grande, a WSW volta em grande com um show no pavilhão dos Leões de Porto Salvo em Oeiras. E quando eu digo que volta em grande, é mesmo em grande. Portanto, além de trazer grandes nomes internacionais, a WSW introduz 2 novos títulos, ou neste caso até 3 novos títulos. O título europeu, que era uma taça e, portanto, que passa a ser um belt, e depois os novíssimos títulos de Tag Team, que até aí não tinham sido disputados e, portanto, para este show, 3 novos belts, e diga-se belts, na minha opinião, que fazem todo o sentido em relação, em termos de design, fazem todo o sentido em relação àquilo que é a WSW. Portanto, good job, um bom trabalho em relação ao design daqueles belts. São belts que realmente são a cara da World Stars of Wrestling. Este show teve um alto nível de produção para aquilo que é feito em Portugal e mesmo em relação aos shows da Arena Móvel. Teve um alto nível de produção e, portanto, a estrelas como Carlito, Chris Masters ou Juventud Guerrera juntaram-se nomes como grandes nomes europeus como o Johnny Moss, o Jody Fleisch, o El Ligero, o Greg Burridge, portanto, uma série de nomes internacionais para este show. Era o regresso da WSW em grande e, na minha opinião, esta foi uma oportunidade perdida para os fãs portugueses mostrarem que realmente queriam wrestling em Portugal, queriam ver bons shows, grandes shows de wrestling em Portugal, porque se este show realmente tivesse enchido o pavilhão dos Leões de Porto Salvo, possivelmente a história era outra e neste momento a WSW estaria ativa a fazer shows. Infelizmente não aconteceu, estava uma casa minimamente composta, mas estava muito longe de estar cheio. E realmente, se fosse eu o promotor, sinceramente teria sido decepcionante para mim e eu pensaria 2 vezes antes de voltar a apostar. A verdade é esta. E portanto, deste show, o que é que se retém? Primeiros campeões de equipas, Johnny Storm e Jody Fleisch, que vencem El Ligero e Greg Burridge e Salvador e Corvo e ainda James Bruiser e Marcos Vitória. Os primeiros campeões de equipa, uma equipa de ingleses. Logo de seguida, o Beamer perde, o Beamer que era campeão há 6 anos, campeão europeu, perde o título europeu para o Johnny Moss e, por esta altura, o público que estava no pavilhão dos Leões de Porto Salvo pensava: estes ingleses vieram cá e limparam tudo em relação a títulos, porque no main event não iria estar nenhum português. No entanto, o Chris Masters tinha-se lesionado cerca de uma semana antes e a WSW implementou aqui um plano que, na minha opinião, mais uma vez, tem tudo a ver com a cara da WSW, que é uma companhia muito WWE, uma companhia que quer pôr sorrisos na cara das pessoas. É essa a finalidade do wrestling WSW. E teve aqui um plano, na minha opinião, brilhante. Trouxe à mesma o Chris Masters, que eventualmente já estaria pago a Portugal, e no main event, Chris Masters vem indicar que não podia lutar devido a um ataque anterior de Carlito, mas que tinha um substituto, o seu amigo Bruno Beamer Brito, com quem tinha feito equipa no show de Mangualde. E a verdade é que no combate pelo título mundial, porque este main event era pelo título mundial interino, o Rob Van Dam, que era o campeão mundial, como nós tínhamos visto há pouco, não poderia estar neste show e, portanto, decidiu-se fazer um título mundial interino. E a verdade é que
depois dos portugueses perderem os títulos Tag Team, depois do Bemer perder o título europeu, a verdade é que o Bemer consegue mesmo sair de Oeiras campeão mundial e aquelas pessoas, foi uma ótima decisão, foi um ótimo plano e a verdade é que aquelas pessoas que lá estiveram saíram com um sorriso na cara, com toda a certeza, depois de verem os ingleses a limparem tudo. No final, Bemer sai como campeão mundial e dizer que, interino, volto a repetir, e dizer que neste momento o Bemer continua ainda a ser o campeão mundial interino, porque depois deste show só houve mais um no Brasil e, portanto, apesar de não ter sido em Portugal, nós podemos à mesma referi-lo, sem problema. Foram 5 meses depois, a 28 de outubro de 2017, o Axel levava então a WSW São Paulo, no Brasil, o famoso show em que o Rey Mysterio perdeu o voo de ligação e fez depois um vídeo a pedir desculpa aos fãs brasileiros. Ainda assim, eu recordo-me que não houve assim tanta gente a pedir a devolução do bilhete. A arena estava bem composta, não estava cheia, mas estava bem composta. E neste show o título mundial, o título europeu não esteve em jogo, naturalmente. O título mundial também não, mas existiu um number one contender match em que o Chris Masters venceu o Juventud Guerrera e o Xandão e se tornou o novo campeão, o novo candidato principal ao título da WXW, que termina aqui os seus shows e, portanto, acaba com Jody Flash e Johnny Moss como campeões de Tag Team, termina com Johnny Moss campeão europeu, e eu não sei se disse nos Tag Team Johnny Moss ou Johnny Storm. Portanto, Johnny Storm e Jody Flash campeões de Tag Team, Johnny Moss campeão europeu e Bemer campeão mundial interino, Rob Van Dam campeão mundial e Chris Masters campeão, candidato principal, ao título. Ainda hoje são estes os que terminaram como campeões e candidato principal. Como campeões europeus tivemos Bemer, Mad Dog e Johnny Moss. Como campeões mundiais, Shannon Moore, Rob Van Dam, e se quisermos considerar o Bemer, porque devemos fazê-lo, é interino, mas também é campeão mundial. Portanto, também o Bemer e os campeões de Tag Team, os que referi há pouco, Storm e Flash, foram os únicos da história. E, portanto, este foi realmente o último evento da WSW, mas a WSW não é uma companhia defunta, é uma companhia que está viva, neste momento não está, é ativa, mas eu diria que, reunindo-se as condições certas, a WSW poderia regressar. Em Portugal, sinceramente, parece-me muito perto do impossível. Não vejo forma, sinceramente, de essas condições serem reunidas. Muito dificilmente isso poderia acontecer neste momento. Daqui a 2, 3 anos, não sabemos, mas neste momento eu diria quase impossível. Lá fora, acho diferente, acho que lá fora, com as condições certas, a WSW poderia regressar, mas essa naturalmente é uma decisão que pertence ao Axel. Eu acho que haja vontade e é possível fazer coisas interessantes lá fora. Uma companhia portuguesa internacional, acho que seria muito interessante. Se vocês querem conhecer um pouco melhor tudo o que vos disse aqui e muito mais, é só acederem a worldstarsofwrestling.com ou, melhor ainda, passarem pelo On Demand da WSW por 9,18€. Volto a repetir, por 9,18€. Acedam um mês e no mês vão ter uma parte da história do wrestling português à vossa disposição. Eu garanto-vos que não precisam de mais de um mês. No mês, se quiserem, veem tudo perfeitamente. E, portanto, por 9,18€ têm uma das partes do wrestling nacional à vossa disposição. Eu filo e deixo aqui a sugestão, façam-no também, porque acreditem, não se vão arrepender. Da minha parte, é tudo. Eu diria até que, antes de terminar, que a WSW foi das melhores partes do wrestling nacional, não tenho dúvidas disso.
grandes shows, grande produção, shows com grande assiduidade, shows em várias localidades. Muito poucas vezes se fez isso em Portugal, com a WSW fez-se e, portanto, naturalmente que deixa saudades. Da minha parte é tudo. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt. Eu volto para a semana. Espero que tenham gostado da história da WSW, WWE à portuguesa, porque acho que são momentos, acho que é um período da história do wrestling português que deve ser lembrado. Até para a semana.